A campanha eleitoral começou essa semana e, junto com ela, as postagens em redes sociais pedindo votos, mas também com muitas notícias falsas. O Tribunal Superior Eleitoral garante que está vigiando de perto essas publicações, porque elas podem enganar os eleitores. Quem tiver dúvidas do que está sendo dito a respeito dos candidatos, tem a opção, por exemplo, de acessar os planos de governo. Veja como na quinta reportagem da série sobre as eleições desse ano. A campanha eleitoral mais curta dos últimos 28 anos vai ter 46 dias para os candidatos apresentarem propostas e tentarem convencer os eleitores no primeiro turno, inclusive pela internet. Desde terça-feira, primeiro dia de campanha, a lei permite o pedido de votos pelas redes sociais e já é possível notar a diferença quando entramos em algum perfil. Os santinhos virtuais, com foto e número dos candidatos, e vídeos com apelo mais emocional de cunho religioso ou ideológico, por exemplo, são postados o dia todo. Estão trabalhando em cima de ideologias, trabalhando em cima do que viraliza, né? Do que dá mais publicidade a eles e independente da responsabilidade enquanto gestores públicos. Pela lei eleitoral, o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais deve sempre mostrar o CNPJ ou CPF do candidato, do partido ou da federação. As vaquinhas virtuais para arrecadar dinheiro para as campanhas seguem liberadas. No caso de mensagens enviadas diretamente às pessoas pelas redes, os destinatários precisam estar cadastrados e com a opção para que possam se descadastrar. Não é permitido usar perfis falsos, sites de empresas e órgãos públicos para fazer propaganda, disparar mensagens em massa para quem não autorizou e nem contratar serviços de impulsionamento que não sejam os fornecidos pelas próprias redes sociais. Fora da internet, os candidatos podem fazer comícios entre 8 da manhã e meia-noite, mas sem a apresentação de artistas. Eles podem fazer carreatas e passeatas, usar alto-falantes e carros de som, respeitando uma distância de 200 metros de hospitais, escolas, igrejas e repartições públicas. Podem também distribuir panfletos e adesivos. No vidro traseiro do carro devem ser microperfurados. É permitido usar bandeiras dos candidatos nas vias públicas entre 6 da manhã e 10 da noite. Propagandas em jornais e revistas também são permitidas, mas é preciso informar na própria publicidade o valor pago por ela. Apesar de estar autorizada a distribuição de panfletos, não se pode espalhar o material em via pública, como já aconteceu em outras eleições. Propagandas via telemarketing ou em ônibus, táxis e outdoors são vetadas pela lei. Na TV e no rádio, só mesmo a gratuita e obrigatória, que começa no dia 26 de agosto. É importante os eleitores prestarem atenção no conteúdo das mensagens e dos discursos dos candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral impôs regras mais rígidas quanto aos discursos de ódio e notícias falsas, e o não cumprimento pode levar a multa e até cassação de mandato, segundo o TSE. Enquanto a propagação de notícia falsa por parte do candidato já era passível de punição, agora basta o conteúdo estar apenas descontextualizado, de modo a beneficiar candidatos ou atingir a integridade da votação, e a pessoa que está pedindo votos pode ser punida. Conteúdos que causem conflito entre as Forças Armadas e as outras instituições também foram proibidos, além de informações que possam caluniar ou difamar pessoas, órgãos públicos e autoridades e os candidatos adversários. Todas essas regras pretendem deixar as campanhas mais focadas em projetos do que em ataques e discussões ideológicas, que ainda são recorrentes na avaliação da cientista política e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Elcimara Teles. O problema é que a gente está num momento do Brasil em que vale qualquer coisa para ganhar as eleições, desde mentira, fake news, desinformação. Do ponto de vista normativo, da democracia e da representação desses candidatos, óbvio que não deveria valer tudo, o eleitor deveria votar pelas propostas. No entanto, se os candidatos não apresentam propostas, resta a ele buscar outros atalhos cognitivos, a confiança, o partido, a ideologia, ou mesmo o afeto que ele tem em relação àquele candidato. Durante a campanha, os candidatos ao governo do estado e à presidência da República precisam apresentar
propostas, mesmo que elas sejam ou não difundidas pelas redes sociais e mais à frente na propaganda obrigatória na TV e no rádio, essas propostas precisam estar em um plano de governo. A apresentação deste documento é obrigatória para o TSE. Não há um modelo padrão para a construção deste plano e nem um tamanho específico. Entre os candidatos ao governo de Minas Gerais, por exemplo, os planos variam entre 7 páginas, como este, até 100 páginas, como este outro. A ideia é que os planos de governo tenham as metas dos candidatos para temas importantes para a sociedade, como saúde, educação e segurança. Uma das formas de acessar os planos é entrar no portal divulgacandecontas.tse.jus.br, escolher a região do Brasil, o estado, o cargo disputado e o nome do candidato que deseja conferir, e em seguida selecionar a opção Proposta de Governo, um costume que nem todos os eleitores têm. Não, nunca abri. Tem noção do que tem ali? Não tem. Nenhuma noção. Mesmo com a internet, é meio difícil, deveria ser mais acessível. A pesquisadora em eleições diz que os candidatos divulgam os planos mais como uma obrigação legal do que como um norte para as suas campanhas. Até porque muitos fazem promessas quase que impossíveis de serem cumpridas e a legislação não impõe que eles sigam o que está no documento. Inclusive, alguns dos candidatos estão até então coletando informações do seu público para estabelecer um plano de governo durante a campanha. Na realidade, deveria ter sido feito antes da campanha, mas é uma maneira, por exemplo, de você atrair o eleitor dizendo que a sua campanha é uma campanha participativa. Eu acho que o brasileiro ele ainda não sabe muito bem como votar, mas porque não pesquisa mesmo. É uma coisa que não é muito difundida, principalmente em escolas. É uma coisa que você tem que ver por conta própria, sabe?